Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro de 1 Samuel. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês que nós iremos dividir entre 1 Samuel e 2 Samuel, porque essa é a ordem canônica da Bíblia, mas originalmente o livro de Samuel é um livro só, é uma história contínua, né? Mas no nosso cânon protestante é dividido entre 1 Samuel e 2 Samuel, então nós seguiremos dessa forma. Então, para que você possa acompanhar bem a minha aula, eu irei compartilhar com vocês os meus slides para que vocês possam anotar cada um dos detalhes. Então, vamos lá? Pois muito bem, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, né, vamos falar aqui de 1 Samuel. E no livro de Samuel, como um todo, nós vamos dar, nós podemos observar a ênfase em três grandes histórias: a história de Samuel, a história de Saul e a história de Davi, tá? E cada uma dessas histórias, né, tem os seus momentos de extrema importância, e você tem que olhar cada um dos detalhes e ver como essas histórias elas se relacionam. Pois muito bem. Então, ah, sobre alguns dados de orientação, algumas coisas que é importante você observar quando você estiver efetuando a sua leitura. Em primeiro lugar, que a autoria do livro de Samuel, ela é desconhecida, né? Não se tem certeza de quem escreveu esse livro. O conteúdo, então, seria desde ali, né, do livro de Juízes, começando ali por Samuel, para o primeiro rei, Saul, a ascensão de Davi. Então, é algo muito importante a ser lembrado aqui. Vocês lembram do período de Juízes, aonde ainda não havia rei em Israel? Pois então, na história de Samuel, ainda não se há rei ainda, né? Mas é aqui que essa questão de reinado, monarquia, irá começar a surgir, né? Então, a cobertura histórica deste livro é do nascimento de Samuel, que é aproximadamente 1100 anos antes de Cristo, ao final do reinado de Davi, né, que é 970, né, antes de Cristo. O que é muito importante você lembrar, tá? Então, quando você estiver fazendo a sua leitura, você tem que lembrar do livro de Deuteronômio. Então, quando Moisés, né, escreveu para o povo, né, ali nas suas últimas palavras, ele sabia que o povo ia acabar vivendo, digamos, esse ciclo de obedecer a Deus, de cair, de passar por um período de provação, obedecer a Deus de novo, e assim sucessivamente, né? Então, nós temos que lembrar ali que toda essa trajetória que Israel passou até aqui ainda terá um pouco mais disso, porque é uma característica desse povo, né? Nós temos que também, novamente, né, reforçar aqui a questão do livro de Juízes, aonde, digamos, a todo momento existe ali uma frase que é lembrada, né? Nesse tempo não havia rei em Israel. O que dava a entender que, digamos assim, era um tempo propício para o surgimento de um rei. E aqui nós temos que entender algumas questões do contexto do povo dessa época. Então, nessa época, os filisteus eles eram povos marítimos e haviam se estabelecido na costa do Mediterrâneo, ali mais ou menos em Gaza, Asdote, Ascalon, Gade e Ecrom. E é por conta do perigo oferecido por eles que as tribos de Israel são impulsionadas a uma unificação e proteção. Então, nesse sentido, é como se os israelitas entendessem que eles precisavam de um rei para se coordenar, né? Mas a questão aqui é que a monarquia e a aliança, né, e que a forma como um rei humano opera não tem a ver com aquilo que Deus tinha planejado para o seu povo.
Então a questão não é ter um rei, mas que tipo de rei, né? Então, a princípio, era para que a nação de Israel tivesse somente Deus como seu superior, como aquele que o conduz, aquele que o unifica, mas a questão é que o povo tem dificuldade de olhar para o alto, né, de olhar para Deus, e prefere olhar para o lado, para ver, digamos, eu prefiro que aquele aqui, que também é uma criatura, me mande em mim, me coordene. E aqui, logicamente, né, nós vamos ver uma ambivalência muito grande entre Saul e Davi. Mas primeiro, vamos à história de Samuel. Então, a história de Samuel começa com Ana, a esposa de Eucana, que era uma mulher estéril que queria muito ter filhos, né? Então, veja só, em toda a história bíblica, não é nenhuma nem duas vezes que você vai ver uma mulher estéril ser abençoada por Deus. Então, durante toda a história, né, bíblica, veja, só até aqui você pode voltar várias histórias e ver sobre quantas vezes uma mulher estéril era abençoada. Então, também é importante você lembrar do seguinte, que a história de Ana aqui é uma história muito importante para você entender todo o restante do livro de Samuel. Então, atente-se agora ao que Ana faz. Então, ela tem esse filho, Deus atende o pedido dela e ela consagra esse filho ao Senhor. Então, veja só, aqui diz: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. E ele é entregue às mãos do profeta Eli. Então veja só, aqui nós estamos vendo aqui, digamos, um menininho em pé, tal, bem bonitinho nessa foto. Mas se você parar para pensar, talvez Samuel fosse menor ainda, né? Porque veja, uma criança, né, seria uma criança de 2, 3 anos, e olha lá, né? Muito provavelmente menos do que 3, né? Então vamos dar sequência aqui. A oração de Ana é algo que você tem que ler com bastante atenção, principalmente esses parágrafos aqui que eu coloquei em amarelo, tá? Então, esses parágrafos que eu coloquei em amarelo, eles você vai poder observar que são questões que se repetem ao longo do livro, né? Então, mas como um pano de fundo, tá? Então, vamos ler a oração de Ana? Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os fez sentarem com príncipes e lhes dá um lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés
dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então, essas estrofes que eu coloquei em destaque, então, se a gente fosse fazer um grande resumão, os humilhados serão exaltados, mas não é os humilhados da maneira como popularmente algumas pessoas pensam, tá? Os humilhados serão aqueles que se humilham perante Deus, ou seja, que buscam Deus. Não são apenas aqueles que são humilhados socialmente, por exemplo, né? Ou de qualquer outra maneira. Então, a gente observa aqui que Davi é extremamente apontado nessa oração de Ana. Porque ele é totalmente, digamos assim, invalidado, desmerecido pela estatura dele, pelo tamanho dele, pela profissão dele, e a gente vê a ascensão dele. Mas isso é apenas um retrato, né? Então, a oração de Ana, ela vai se repetir em alguns pontos, tá? Ao decorrer do livro. Então, observe esse detalhe quando você estiver lendo. Pois muito bem. Aí aqui também essa mesma história, ela também, né, vai se repetir, tá? Então, observe o que acontece com os filhos de Eli e veja se não é semelhante àquilo que aconteceu aos filhos de Arão, por exemplo, tá? Então, Eli e seus filhos, é, eles Eli e seus filhos tiveram um problema aqui, né? Então, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. O pecado deles era o de ser glutão, né? Então, essa questão de comer demais, excessivamente. Então, basicamente, né, o que eles faziam? Quando as pessoas traziam as ofertas, né, para o Senhor, eles iam lá com um pedação de garfo e pegavam a melhor parte para eles, tudo mais, ou seja, tratavam isso como se fosse um alimento qualquer, né? Então eles não se importavam com o Senhor. Roni e Finéias foram advertidos pelo pai, mas o ignoraram, tá? Então eles foram advertidos por Samuel, por Eli, tá? Em contraste, Samuel, que ainda era menino, ministrava perante o Senhor. Então veja só o contraste, né? Então os filhos de Eli, completamente é, desviados ali de um caminho, né? E enquanto Samuel indo pelo caminho correto. Então é aqui que a gente vê já esse primeiro contraste, né? Então este livro ele é bem recheado desses contrastes. Enquanto uns estão em declínio, outros estão ascendendo na presença do Senhor, tá? A profecia contra a família de Eli. E o que acontecer aos seus dois filhos, Roni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel. Então, né, essa profecia veio, né? Mas veio como? Então, vamos lá. Então, o chamado de Samuel. Então, eu acho que essa cena aqui, eu acho que a maior parte de vocês já deve ter ouvido falar dessa cena aqui em algum momento, que é o momento em que Samuel é chamado por Deus. Então, vamos ler aqui na íntegra essa passagem, fica lá em 1 Samuel, capítulo 3, do 10 ao 14. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Veja, nas duas primeiras vezes que Deus chamou Samuel no meio da noite, Samuel foi lá e procurou Eli, tipo, ô, você está me chamando? Não, não estou. Volta para cá. Ou você está me chamando? Então Eli orienta ele, olha, da próxima vez diz que, né?
você está ouvindo, é o Senhor quem te chama. E aqui ele responde, né? Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Diego, mas aqui, agora há pouco não foi dito que Eli chamou a atenção? Ao que dá a entender o texto, é que ele poderia ter feito mais do que ele fez, né? Então, lá em Deuteronômio, nós aprendemos que nós devemos ensinar, né? Ao acordar, ao levantar, ao andar pelo caminho, ou seja, ser extremamente perseverante. Ele falou, mas eles ignoraram. Mas em algum momento, por esta fala, é como se Deus dissesse: que ele poderia ter feito mais. Não houve uma repreensão forte o bastante. Então, aqui a gente vai ter três eventos em sequência, tá? Então, existe a chegada da Arca da Aliança. Os israelitas partem para a guerra contra os filisteus depois de uma derrota. Mandam trazer a Arca da Aliança para a próxima batalha e esta é acompanhada por Roni e Finéias. Então, veja só. Roni e Finéias, eles entendem que a Arca da Aliança é como se fosse um item mágico. Como se, olha, se a gente tiver com a Arca da Aliança junto com a gente, aí a gente vence a batalha. Então, aqui existe tipo um pensamento que está muito longe do que realmente é a Arca da Aliança, o que ela significa, né? Então, a Arca da Aliança não é um item mágico. Né? Então, basicamente é como se eles tivessem entendido, se a Arca da Aliança estiver com a gente tem sorte e a gente vence, ponto. E aí você pensa, nossa, esse era o pensamento de os dois filhos de Eli? Era, infelizmente, era. Então, acontece que os dois morrem nessa batalha. E um sobrevivente moribundo, ou seja, ele estava ao ponto de morrer, vai entregar a notícia a Eli. E como ele já era muito idoso, ele acaba se atrapalhando porque ele fica nervoso e ele cai, né, da cadeira e bate a cabeça e morre. E esse foi o fim de Eli. Mas então, Diego, como que deveria ser tratada a Arca da Aliança? Eu vou voltar lá no livro de Êxodo, né, para vocês lembrarem bem o que significa a Arca da Aliança, para daí então você ter uma ideia de como ela deve ser tratada. Então, lá no livro de Êxodo, às vezes a gente tem uma descrição exaustiva, né, dos itens, mas essa descrição, ela tem uma função, e acompanha comigo agora. Êxodo 25, do 20 ao 22. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficaram de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, basicamente, ali sobre a tampa
No meio dos 2 querubins, sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você. Era um lugar da presença de Deus. Então, basicamente, quando a Arca da Aliança estava com o exército de Israel e, nesse momento, eles estavam voltados para Deus, lembre que Deus é santo. E para que ele habite no meio, é necessário santidade. Então, se tratar a arca como um objeto, como um item mágico, Deus não habitaria ali. Lá no livro de Juízes tem um outro indicativo. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante ao Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Nessa segunda passagem bíblica de Juízes, que está lá no capítulo 20, do 26 ao 28, é como a aliança, a arca da aliança deve ser tratada. Pois muito bem. Então os dois morreram, né? E querendo ou não, os filisteus, né, acabaram pegando a arca. Então a arca ela foi roubada, né? Mas o que eles fizeram com a arca? Levaram ela para o templo do deus Dagon. E gente, jamais que Deus permitiria que a Arca da Aliança ficasse ali. Então veja só, só a presença da arca ali fez com que aonde a arca estivesse, ou seja, naquele templo, os ídolos começaram a ser destruídos, houve devastações, o povo começou a ter doença. Então eles pensam o seguinte, gente, tem que devolver essa arca. E a arca é devolvida, e os filisteus ainda pagam oferta pela culpa. E depois Samuel subjuga os filisteus em Mispá. Pois muito bem, agora nós vamos partir para a história de Samuel e Saul. Então, aqui, o povo pede, clama, perturba Samuel, dizendo que ele quer um rei. Num primeiro momento, Samuel fica muito chateado com isso, porque, veja, Samuel falava para o povo, falava de Deus para o povo, então é como se o povo estivesse ignorando ele. Né? Então ele fica bastante chateado com isso, né? Afinal de contas, durante séculos, os israelitas eles foram liderados não por um rei, mas sempre por alguém ungido ali pelo Senhor, instruído pelo Senhor, né? Mas vamos lá. Então, basicamente, Samuel ele diz para o povo: e vocês querem um rei, então? É isso mesmo que vocês querem? Pois ele vai alertar o povo do que seria ter um rei. Vejam, em nenhum momento era a vontade de Deus que o povo fosse liderado por um rei humano, tá? Era para o povo seguir somente a Deus, só isso. Porque um rei humano iria fazer isto com eles. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 8, do 11 ao 22. Preste bastante atenção nisso e veja que em nenhum momento foi uma boa ideia ter um rei. Israel não era para ter vivido uma monarquia, tá? Então vejam lá exatamente o que acontece. Isto é o que o rei que irá reinar sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo. Ponto, né? Em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr em frente dos seus carros de guerra.
colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes 50. Então veja só, seus filhos se tornarão soldados do rei, a serviço do rei. Ele os fará arar as terras dele, fazer colheitas e fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros de guerra. Ou seja, os seus filhos estarão a serviço do rei, né? Ou seja, a colheita, tudo mais. Ele tomará as suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Então, as mulheres farão outro serviço. Mas não só isso, porque não acaba por aí. Ele tomará de vocês o melhor da plantação, das vinhas, das oliveiras, e dará aos criados dele. Veja, ele vai pegar o melhor, né? Então, se tem uma plantação, a melhor safra é a do rei. Mas o que o rei faz? Dá aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e dará a seus oficiais e seus criados. Também tomará de vocês, para o seu particular, os servos e as servas, o melhor do gado e o melhor dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. E vocês mesmos se tornarão escravos dele. Ou seja, a partir do momento que vocês querem um rei, este rei vai ficar com o melhor de toda a tua vida. Seus filhos, suas filhas, sua lavoura, tudo. E tomará, né? Então aqui, naquele dia vocês clamaram por causa do rei que vocês escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Ou seja, nós queremos um rei porque todo mundo tem e é isso aí, né? Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: Atenda-os e lhes dê um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Pois muito bem, então Saul é ungido rei. Saul era da tribo de Benjamim. Então, qual eram as grandes características, né, de Saul? Poxa, ele era bonitão, ele era alto, muito alto, né? Então, veja só, a referência que ele era alta está em diversas passagens. E que ele tinha boa aparência também. Então ele era um homem assim que chamava muito atenção. O significado do nome dele, Saul, é pedido a Deus, né? Quando Samuel vê, este é o homem que lhe falei, ele governará o meu povo. Então, ungido rei por Samuel. Samuel unge o primeiro rei. Pois muito bem. Então, quais foram, né, os feitos, de Saul? Então ele se estabelece como o primeiro rei ungido. Ele liberta a cidade de Jades dos Amonitas. Ele reuniu 300.000 homens de Israel e de 30.000 de Judá. Pois muito bem, aí ele obtém essa vitória, mas ele já começa a desobedecer. Então ele desobedece as orientações de Samuel em Gilgal e ele faz um holocausto, ele pega coisas que ele não deveria pegar, né? Então ele já começa a sua falha aí porque ele não é obediente. Quais são os filhos e filhas, né, de Saul? Jonatas, Ives, Malquizua, Merabe e Mical. Um destaque para Jonatas, porque mais tarde ele se torna o melhor amigo de Davi, que colaborou em diversas batalhas contra os filisteus. E um destaque para Mical, que é mais tarde prometida como esposa a Davi. Por causa de um juramento, né, impensado, né,
da parte de Saul, ele quase mata Jonatas, porque ele impede os soldados de comer. Ou seja, ele faz um juramento, né, de um jejum, ou seja, ninguém podia comer. Só que Jonatas não estava sabendo e acaba comendo mel e, teoricamente, ele disse que quem comesse seria amaldiçoado e se alguém comesse também iria acabar morrendo, né? Porque desobedeceu o rei. Então, o que acontece? O povo acaba, digamos assim, suplicando para que ele não mate Jonatas, porque Jonatas era, digamos, alguém assim, bastante, digamos assim, quisto pelo povo. Então, o que acontece? Mais tarde, também, Saul desobedece, retendo para si espólios de guerra com a intenção de fazer holocaustos dos amalequitas. Poxa, não era, novamente, para ele reter espólios. Não era. Então, o que acontece? Como ele constantemente era desobediente, o Senhor rejeita Saul como rei. Samuel, porém, responde: Acaso tem o Senhor, responde a Saul, né? Acaso o Senhor, acaso o Senhor, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então vejam só essa frase que poderosa. Grave isso no seu coração, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. As, né? Então, já parou para pensar sobre isso? Né? Quando nós somos rebeldes com Deus, ou quando a gente é arrogante demais, né? E achar que não precisamos, ou que não devemos, ou que merecemos cometer o pecado que a gente gosta de cometer, né? Então, veja só, a gente precisa ter um coração contrito, né? Pronto a se arrepender. Pois muito bem. Então, é, a partir daí, Samuel vai em busca de um novo rei para ser ungido. Então ele vai até Jessé, e Jessé apresenta todos os seus filhos e nem chama Davi. E um é forte, um é tal, nananã, mas Samuel diz o seguinte para Jessé: O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, a parte 7, mas a parte B. E aqui a gente vê um contraste extraordinário. Então, nós vemos que Saul está em declínio e agora começa a surgir Davi. Então, Davi era quem? Era um pastor de ovelhas. E Saul, um guerreiro forte, conhecido. Davi era baixinho. Saul era muito alto. Davi era subestimado por todo mundo. Agora, Saul era temido pelo povo. Então vejam só, aqui nós temos essa ascensão de Davi e ele vai fazendo diversos feitos. Então Davi ele é ungido pelo rei Samuel. Ele tocava a lira para acalmar o espírito de Saul, né? Então veja só, Deus prepara todo um cenário e ele vai ficar próximo do rei, né? Então, no momento em que Davi é ungido, o espírito de loucura, que é enviado pelo Senhor, começa a atormentar Saul e Davi, com a sua lira, acalma o espírito. Ele vence de forma miraculosa Golias, né? Então, Golias, ele não era apenas um cara gigante,
mas ele é descrito como um guerreiro desde nascença. Então, Davi, quando vai enfrentá-lo, ele nem consegue vestir a armadura, porque a armadura era pesada. E ele diz basicamente o seguinte: como que todo o povo estava temendo este homem se o Senhor era o Senhor dos exércitos? E ele derruba Golias com uma pedra, né? Que ele usa ali uma funda. Então veja só, ele vence esse gigante Golias, que é uma história bem conhecida. Ele se torna um amigo de Jonatas. Ele vence muitas batalhas, tanto que as pessoas começam a cantar, né, os feitos de Davi, que de uma certa maneira incomoda muito Saul, porque o povo, né, fala que Saul matou 1000, mas que Davi matou 10.000, ou seja, faz um comparativo. Ele se casa com Mical depois de entregar 200 prepúcios dos filisteus, né? Então, Saul, na tentativa de manter Davi perto, né, mas sob seu controle, entrega a própria filha e pede 100 prepúcios, mas Davi entrega 200. Ele sobrevive a diversas tentativas de ataque de Saul na tentativa de matá-lo. Ele foge para as cidades de Nob, Gade e Mispá, né? E aqui, muito provavelmente, nessas fugas, né, de Davi, nesses lugares que ele foi, muito provavelmente é onde surge a inspiração de alguns salmos, tá? A gente não sabe se ele compôs exatamente no momento que ele estava refugiado ou se foi num momento reflexivo depois, né? Mas a gente imagina que foi nesses momentos que ele compôs esses salmos. Ele poupa a vida de Saul 2 vezes porque ele tem a possibilidade de matar Saul por 2 vezes. Só que Davi, ele tem uma sabedoria que vem do alto. Então ele entende o seguinte, que ele não poderia matar Saul porque Saul ali era ungido do Senhor e ele fala: Deus me livre, eu matar o ungido do Senhor. Então, aqui uma atenção também. Só até esse ponto da história, Davi, ele já tinha tomado por esposa 2 mulheres, tá? Então, atente-se a esse ponto. Esse é o fraco de Davi, o coração dele. Mas decadência, né, para Saul. Então, Saul é, é ladeira abaixo, né? Então ele fica com muita inveja de Davi, ele acaba sendo possuído por um espírito maligno, né, que a gente, né, comentou agora há pouco, que Davi tocava lira. Só que ele tenta matar Davi, jogando lança nele. Em um determinado momento, Davi também se refugia. Num tempo, os sacerdotes abrigam ele e depois, quando Saul fica sabendo, manda matar todos os sacerdotes. Ou seja, veja, e quando os sacerdotes são indagados, os sacerdotes basicamente dizem o seguinte: mas nossa, mas Davi não é o nosso herói? Por que que né, não é o teu grande soldado? Por que que a gente não poderia abrigá-lo? Mas não interessa para Saul, né? Aqui nós também, né, temos o fim, né, da história de Samuel. O problema é que os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai e foram corruptos em suas responsabilidades. Inclusive, as falhas de Joel e Abadias tiveram uma contribuição significativa para a subsequente instituição da monarquia em Israel. E aqui nós temos que a morte de Samuel, também o fim da história dele é muito parecido com Eli. A morte de Saul. Então Saul, né, numa das batalhas, ele vê que ele iria acabar morrendo, né, nas mãos do inimigo. Então ele ordena ao escudeiro dele: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Então Saul pegou a própria espada e se jogou sobre ela. Então o escudeiro viu que o Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul
seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele mesmo dia. Mas essa história ela ainda continua. Então, para você saber dos detalhes, né, de 2 Samuel, né, você pode pegar a sua Bíblia, pode ler e depois você vem aqui e assiste essa aula, ou assiste a aula antes e lê depois, ou faz um combinado das 2 coisas, você faz como for melhor para os seus estudos. Mas, meus caros alunos, esta foi a aula sobre 1 Samuel. Que Deus abençoe vocês e bons estudos.